Temerosos do mundo ou das epidemias que assolam o mundo, nós, os que cremos em Yeshua HaMashiach e que aguardamos com esperança sua vinda gloriosa, não devemos estar temerosos. Bem pelo contrário, devemos viver confiantes, porque guardamos nas nossas mentes as suas promessas de vida abundante e de paz sem limites, não necessariamente para esta vida, mas sim para o mundo vindouro. Temerosos devem estar os do mundo que andam desviados dos santos mandamentos do Altíssimo, se é que disso tem sequer qualquer consciência. Diremos, pois, que a ignorância, a indiferença e a maldade que imperam no coração daqueles que não conhecem a palavra os impedem de sentir temor. A sua ignorância e dureza de coração leva-os a que nem sequer tenham consciência da dimensão dos castigos que lhes estão reservados devido à sua rebeldia. Sim, o diabo obscureceu-lhes o entendimento para que não vejam ou entendam a proposta de salvação por Yeshua HaMashiach. Romanos 8, 31, 32. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? E é precisamente isto que os ignorantes não conhecem. Mas nem todos são ignorantes. Muitos sabem estas verdades, mas não querem ver e aceitar a repreensão do Altíssimo, porque isso os obriga a arrependerem-se dos seus caminhos errados e a mudar o seu estilo de vida. Conscientemente ou não, escolheram o caminho da morte e não o querem largar. Estão espiritualmente cegos e mortos. Ignoram que terão de comparecer perante o tribunal do Altíssimo. Desde o princípio que o Todo-Poderoso deixou ao ser humano a escolha dos seus próprios caminhos, porém avisou dos perigos que estariam subjacentes à escolha de um caminho fora daquele que ele tinha proposto. Isto vê-se logo de forma muito clara no pecado de Adão e Eva. Não tendo escutado o conselho do Altíssimo e tendo optado por seguir a sugestão malévola de Satanás, os primeiros seres humanos comprometeram seu destino e o da sua desobediência. Por isso, foi necessário um plano alternativo, a morte de um justo, para reabilitar o plano de Yahweh. Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. A proposta que o Eterno fez ao homem no princípio ainda hoje se mantém válida, pois Yahweh não mudou. Infelizmente, só uma minoria escuta o seu conselho e o aplica à sua vida. Por isso a maldição consome a terra, como nos diz Isaías 24, 4-6. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Serão essas palavras dirigidas somente para o povo de Israel, ou elas estendem-se também a todos os moradores da terra? O mundo que não conhece Yahweh passará por castigos terríveis. Por quê? Porque os seres humanos não honram o seu Criador e ignoram, voluntariamente ou não, os seus conselhos de vida e paz. Sim, o temor deste será grande quando o Todo-Poderoso vier para exercer o seu juízo e assolar o mundo rebelde e desobediente. Nessa altura será tarde para arrependimentos. O Eterno dá tempo ao homem para que venha ao conhecimento da verdade e se arrependa. A palavra diz-nos que o evangelho do reino seria pregado a todas as gentes, e só então viria o fim. Então, nos dias da aflição do mundo dos tempos que estão sobre a terra, o Altíssimo rir-se-á dos temores dos homens ímpios, mas não lhes responderá. Por quê? Porque desprezam o seu conselho e os seus avisos enquanto havia tempo. Provérbios 1, 24 a 33. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também da minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como uma assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor ao Eterno, não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão.
Tanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança, e estará livre do temor do mal. Porventura, os que pereceram nas águas do dilúvio não se terão arrependido à última hora, quando viram que iriam morrer? Claro que sim, mas de nada lhes valeu, porque o Eterno já havia selado pelo exterior a porta da arca, onde só se salvaram 8 almas. A pregação de Noé não os levou ao arrependimento, por isso pereceram nas águas. O justo virá para exercer justiça nos dias da assolação que virá sobre o mundo. Sim, a sua palavra é fiel, ele exercerá juízo. A justiça dele não poupará os rebeldes e os que desprezaram seu conselho e salvação por Yeshua HaMashiach, quando exerceram o seu livre agência, recusando ao tomarem as suas decisões, eles escolheram o caminho da morte e desprezaram a vida verdadeira e salvação por Yeshua. Malaquias 3, 16 a 18. Então aqueles que temeram a Yahua falaram frequentemente um ao outro, e Yahua atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram Yahua e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz Yahua dos exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como o homem poupa seu filho, que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Sim, esta diferença é a diferença entre a vida e a morte, eternas. Toda palavra reafirma este princípio elementar de justiça daquele que é justo e que virá com ira para julgar toda rebeldia. Da sua sentença não haverá apelo. Então por isso, diz-nos Pedro, 2 Pedro 3, 10 a 12. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Os dias da nossa vida presente são tempo da nossa preparação para o reino vindouro, e como qualquer estudante que tem de prestar provas, no final seremos aprovados ou reprovados. Tenhamos isto em consideração. Não irá ser dada nova oportunidade de repetir o tempo de estudo, pois os que reprovarem serão como as 5 virgens imprudentes que não tinham óleo nas suas candeias, ficarão de fora. Por isso a porta fechou-se sobre elas e não tiveram acesso aos aposentos nupciais quando o noivo chegou. Não entrarão no reino vindouro. A palavra é muito clara a este respeito. Por isso, se formos diligentes no estudo da palavra e na prática dos conselhos que o Altíssimo nos dá nela, Tiago 1,25, a sua Torá, e nas palavras dos seus profetas, então nós não estaremos temerosos quanto à nossa aprovação e à recompensa que está prometida aos fiéis. Salmo 19, 7 a 11. A lei de Yahua é perfeita e refrigera a alma. O testemunho de Yahua é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos de Yahua são retos e alegram o coração. O mandamento de Yahua é puro e ilumina os olhos. O temor de Yahua é limpo e permanece eternamente. Os juízos dele são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é ademoestado teu servo, e em os guardar a grande recompensa. A grande recompensa de que nos fala Davi é a vida eterna por Yeshua. Por isso podemos afirmar com segurança que todos os que vivem conforme a Torá de Yahua e têm a fé no sacrifício do Filho Yeshua alcançam a vida eterna. Isso mesmo nos é confirmado em Apocalipse 12, 17 e 14, 12. Por isso entreguemos as nossas vidas na sua mão poderosa, confiantes. Salmo 46, 1 a 3 e versículo 7. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Yahua dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam.
Sim, muitos fiéis irão assistir a acontecimentos terríveis e assolações na terra. Porém, todos os que colocam a sua confiança naquele que tudo pode não serão abalados, pois sabem que tais assolações terão de ocorrer antes que Yeshua venha de novo, desta vez como rei em grande glória. Hoje, a força de sermos bombardeados constantemente com notícias e imagens de guerras, mortes e assolações várias em várias partes do mundo, os seres humanos tornaram-se insensíveis, mesmo perante os sofrimentos de muitos que são vítimas dessas assolações. Poucos são os que se deixam tocar por tais acontecimentos. Ora, se nem as imagens de sofrimento alheio os toca, como se deixarão então tocar pela repreensão do Eterno? Sim, o seu coração está endurecido. Só quando o mal lhes tocar a porta, pessoalmente, é que irão despertar, mas então poderá já ser tarde. Mas, aos fiéis, ele diz... Lucas 21, 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Veja-se o episódio em que Yeshua estava dormindo num barco e em que seus discípulos tiveram um grande temor devido à tempestade que ameaçava fazer o barco naufragar. Eles julgaram que iriam perecer, tão forte era a tempestade. Mas ele acalmou o mar. Mateus 28, 24 a 26, da mesma maneira que poderia acalmar o nosso coração perante quaisquer assolações que possam sobrevir à nossa volta. Tenhamos confiança, pois ele vela sobre cada um dos que lhe são fiéis. Hebreus 13, 6. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo 18, 2, 27, 1. Yahweh é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus é a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e meu alto refúgio. Yahweh é minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Yahweh é a força da minha vida, de quem me recearei. Leamos também Salmo 56, 11 e Isaías 51, 12 e 13. Mateus 10, 28 a 31. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais vales vós do que muitos passarinhos. Quando colocamos a nossa vida em anseios na mão poderosa do Eterno, não devemos temer coisa alguma neste mundo, nesta vida, pois sabemos que se estivermos nele, o diabo não terá poder sobre nós. Sabemos igualmente que se confiarmos nele, ele nos ajuda. Não nos deixará desamparados se lhe formos fiéis até o fim das nossas vidas. O único temor que devemos albergar no nosso coração é aquele que é devido ao Elohim Todo-Poderoso, Yahweh, devido à sua majestade, poder e grandeza, perante as quais nos curvamos com reverência e louvores eternos. Salmo 2, 11 e 12. Servi a Yahweh com temor e alegrai-vos com temor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Sim, serão bem-aventurados os que confiam na palavra de vida, porque alcançarão grande recompensa, a vida eterna. Esta é verdadeiramente a promessa na qual podemos confiar. Se estes conselhos provenientes do alto e sublime não encontrarem eco em nós e nos nossos atos, então estaremos condenados a andar nesta vida, cocheando entre a verdade do Altíssimo e a atração pelo mundo, pelas coisas passageiras desta vida. Isaías 8,13. A Yahweh dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Isaías 41, 8 a 14. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderam contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo, porque eu, Yahweh, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não temas, tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz Yahweh, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Ora,
Todos os que abraçam a aliança em Yeshua são membros da Israel de Yahweh, como nos confirmam as palavras de Gálatas 3, 26 a 29. Sim, se somos do Messias Yeshua, então somos descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa feita pelo Altíssimo aos patriarcas. Sim, esta é a condição para herdarmos a vida eterna e podermos vir entrar por uma das 12 portas da Santa Cidade, a Jerusalém Celestial, em que sobre cada uma delas estará o nome de cada uma das 12 tribos de Israel. Apocalipse 21, 12. Para sermos eleitos, temos de estar enxertados na boa oliveira que é Israel, e cuja raiz é o Messias de Israel, conforme Paulo nos explica em Romanos capítulo 11, sendo-lhe fiel até o fim das nossas vidas. Só depende de cada um de nós sermos eleitos e fiéis, pois, se a nossa confiança estiver bem firme nas promessas do Elohim Todo-Poderoso e no poder do sangue resgatador do seu Cordeiro, e andarmos por fé e obediência em todos os seus preceitos de vida, então nada temos a temer, ainda que o mundo esteja em convulsão à nossa volta e os montes se mudem para o meio dos mares. Salmo 46, 2 a 3. Tais males só reforçarão a nossa fé e a confiança que depositamos nas promessas daquele que tudo pode. Sim, a pátria celestial que esperamos é a mesma que Abraão também esperava e que chegará ao seu tempo. Por isso retenhamos as promessas do Eterno, colocando nele a nossa confiança e todos os nossos anseios. 2 Pedro 3, 13 a 14. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Face a tais e tão grandes, incomparáveis promessas, não devemos temer o que o mundo do pecado nos possa fazer. Isaías 12, 2, Isaías 13, 6. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei, e não temerei, porque Yahweh, Deus, é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Por toda a palavra do Eterno, perpassam palavras de incentivo e ânimo que nos encorajam a confiar somente nele e nas suas promessas. Escutemo-las. Hoje, os homens vivem em depressão, consumindo toneladas de antidepressivos e ansiolíticos. Por que será? Porque lhes falta a luz verdadeira que é o Messias Yeshua. A componente espiritual do ser humano anda doente, pois o ser humano sem Deus está espiritualmente morto. E porque não conhecem a Deus e a sua salvação, viram-se para soluções da indústria farmacêutica que só os transforma em zumbis, tomando os químicos que não lhes dão a cura para suas ansiedades, antes arrastam enormes efeitos secundários para a saúde dos que tomam tais produtos. Também procuram os conselhos de gurus que não resolvem os seus problemas. Sim, Yeshua é a solução para todos os nossos problemas presentes e futuros. João 1, 9 a 14. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esta é a solução para todos os problemas dos homens, solução que a maioria despreza. Quem está em Yeshua e anda segundo a Torá, nunca se pode sentir deprimido pelo peso dos acontecimentos desta vida. Por quê? Porque tem o Todo-Poderoso ao seu lado para o socorrer nos momentos de angústia e tem a sua palavra para os confortar. Sim, ele responde-nos nos dias das nossas angústias, como fez aos fiéis dos passados. Exemplos: Gênesis 35:3, Deuteronômio 4:30, 2 Samuel 4:9, 22:7, 24:14, 1 Reis 1:29, Neemias 9:27. Pois muitas são as misericórdias do Altíssimo sobre os seus filhos, os que nele confiam e que o buscam no dia da angústia. Diz-nos a palavra, muitas são as aflições dos justos, mas Yahweh o livra de todas. Salmo 34:19. Sim, todo aquele que nele confia vive com alegria e come o seu pão em paz, porque vive com esperança. Digamos, como disse Paulo, que apesar dos muitos males que se atravessaram no seu caminho, nos deixou estas palavras de confiança. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.